Dando prosseguimento aqui, vamos agora passar para o trabalho Inconcebíveis Conceitos, La Luca de Averroes e a abordagem da linguística cognitiva ao problema dos gêneros literários de tradução, com o professor Robert de Brosse Pires, da POET UFC. Bom dia a todos. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite ao Walter, a todos os organizadores do colóquio sobre Borges. Me sinto honrado com esse convite, muito feliz de poder revisitar um autor que fez parte de uma grande parte importante da minha adolescência e que eu não revisitava há muito tempo. E sobretudo esse conto que eu vou tentar falar um pouco dele brevemente hoje, comentar com vocês, que é A Busca de Averroes, porque ele me leva também para assuntos que me interessaram bastante, que infelizmente eu tive que deixar de lado por conta de outros caminhos profissionais, que é a recepção de Aristóteles no mundo árabe. Na verdade, a recepção de Aristóteles na Europa, já que o Aristóteles só é conhecido na Europa até, acredito que no início do século XVI, por traduções latinas feitas a partir do árabe. E essas traduções feitas do árabe não foram feitas do original, elas foram feitas de manuscritos siríacos. O próprio Averroes não sabia grego. Porque a gente se situe um pouco no ponto que eu vou, não sei se todos conhecem esse ponto, ele está no Aleph, ele foi publicado no Sur e depois foi reunido nesse volume do Borges, chamado El Aleph, que é um livro de contos, acho que é o mais famoso dele. Para que a gente se situe um pouco, o Averroes foi o responsável pela redação de 3 comentários aos trabalhos do Aristóteles, e principalmente a poética. Os trabalhos são divididos em comentário menor, médio e maior, e aí se discute o quanto das visões, das opiniões do Averroes sobre Averroes, ou Averroes, o nome dele latinizado, como a gente vai ver daqui a pouco, ele é controverso. O Averroes, se discute o quanto das opiniões do Averroes estariam representadas nesses comentários, já que a transmissão deles também é complicada. Bom, na busca de Averroes, de Jorge Luis Borges, o Jorge Luis Borges mostra-nos o pensador andaluz Abu Ali Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, mais conhecido apenas como Ibn Rushd, ou Averroes, na versão latinizada do seu nome, na tarefa de escrever o tratado que ele faria afamado, ou mal afamado, dependendo de que pontos de vista o vejamos, conhecido como Incoerência da Incoerência, Tahafut al-Tahafut, ou como quer Borges, a destruição da destruição. Borges usa uma outra interpretação para a palavra Tahafut. O que é interessante nesse ponto é que ele lida com a questão de nomes, o que os nomes significam, qual é a interpretação dos nomes, e que é uma certa obsessão do Borges. A gente vai ter depois, eu posso falar um pouco mais sobre isso.
Esse trabalho do Averroes é uma tentativa de refutar um outro tratado muito influente para a cultura islâmica que chama A Incoerência dos Filósofos, o Tahafut al-Falasifa, do Al-Ghazali. Esse ponto de partida na história do Borges não poderia ter sido melhor escolhido, já que nela temos, condensado em poucas linhas, o confronto do transcendentalismo da escola Ash'ari com o racionalismo e o neo-aristotelismo. Quando eu falo neo-aristotelismo, talvez esse termo nem seja adequado. Enfim, inaugurados por Ibn Sina, que é o Avicena. E esse contraste entre duas abordagens filosóficas distintas manter-se-á como pano de fundo significativo para toda a obra, já que, muito embora o conto de Borges não trate particularmente de tal embate, ele se ampara na eterna dúvida dos filósofos em saber se é possível ou não conhecer a essência das coisas. Nesse sentido, o conto desenvolve o interesse de Borges, como eu já falei, pela dimensão ontológica dos nomes, como fica claro esse interesse dele, por exemplo, no poema Ergola, em que ele vai tratar do tetragramato, o nome de Deus. E a busca de um rabino pelo que seria o nome de Deus, já que o tetragramato não tem uma pronúncia, ele é formado por meio de três consoantes sem vogais, as vogais foram suprimidas de propósito, então não se saberia de fato qual seria a pronúncia do tetragramato. Então, esse rabino, o Ergola, por meio de permutações infinitas, consegue chegar finalmente a essa pronúncia inefável. Mas no conto em questão, o escopo dessa dúvida epistemológica do Averroes aparece delimitado pela sua aporia, que o distrai do seu trabalho com o Tahafut. Como diz o narrador, e aqui eu cito essa parte importante do conto, ele diz assim, eu não fiz uma tradução, não vou ler devagar, acho que todos podem entender, acredito que sim. Assim, essa preocupação do Averroes não la causava el Tahafut, trabalho fortuito, sendo um problema de índole filológica vinculado a la obra monumental que justificaria ante las gentes el comentario de Aristóteles. Este griego, manancial de toda filosofía, había sido otorgado a los hombres para enseñarles todo lo que se puede saber, interpretar sus libros como los sulemas interpretan al Corán, era el largo propósito de Averroes. Pocas cosas más bellas y más patéticas registrará la historia que esa consagración de un médico árabe a los pensamientos de un hombre de quien los separaban 14 siglos. A las dificultades intrínsecas debemos añadir que Averroes, ignorante del siríaco y del griego, trabajaba sobre la traducción de una traducción. La víspera, dos palabras dudosas lo habían detenido en el principio de la poética. Esas palabras eran tragedia y comedia. Las había encontrado años atrás en el libro tercero de la retórica. Nadie en el ámbito del Islam preguntaba lo que querían decir. Vanamente había fatigado las páginas de Alejandro de Afrodisia, vanamente había concursado las versiones del nestoriano Hunayn ibn Shaq y Abu Bashar Mata. Essas duas palavras arcanas pululavam no texto da poética. Impossível eludir-las. Como sabemos por meio do assim chamado comentário médio à poética, a perplexidade de Averroes não foi fruto da imaginação de Borges, mas uma dificuldade real enfrentada pelo novo polimato andaluz, e, diga-se de passagem, nem a única nem a mais pungente, já que outros termos parecem igualmente difíceis, como aquele do passo 450A da poética, em que Aristóteles lista os 6 componentes da tragédia: mitos, ethos, lexis, diameia, ópsis e melos. No que tange os dois termos que nos interessam hoje, até mesmo porque uma análise mais detalhada dos outros é fora do escopo dessa breve comunicação, ou seja, tragédia e comédia, que é a aporia do Averroes, vou traduzi-las, a solução encontrada por ele foi a de traduzir essas duas palavras, tragédia e comédia, por aquelas árabes que lhe pareciam equivalentes, respectivamente Madir e Rijal. Porque era incapaz, Madir quer dizer louvor e Rijal quer dizer invectiva.
porque era incapaz, o Averroes era incapaz de ver na descrição aristotélica de tragédia e comédia o seu caráter mimético. E dessa forma, as entenderia analogicamente como produções artísticas puramente verbais. E quando eu digo que Averroes era incapaz de ver nas descrições aristotélicas algo que hoje nos parece justamente evidente, todos nós imediatamente achamos que sabemos o que tragédia e comédia querem dizer. Eu não estou fazendo uso, e quando eu digo para Aristóteles que o Averroes não conseguia ver, entender esses dois conceitos, eu deixo para vocês decidirem se é o Averroes do conto ou o Averroes da vida real, né? Já que isso se mistura em rochas. Eu acho que é um pouco dos dois. Por não ter tido qualquer experiência com manifestações artísticas implicadas pelos termos, tentava traduzir para o árabe, tragédia e comédia, ele era incapaz não apenas de encontrar um equivalente que lhe servisse de suporte em sua língua de chegada, mas, e isto é mais importante, era mesmo incapaz de fornecer uma perífrase que pudesse reenquadrar ou redefinir os vernáculos madir, louvor, erif-a, que é invectiva, a partir do contexto em que seus referentes tragam a oidia e como a oidia tinham no texto de partida. No Conde Borges, essa cegueira é magistralmente descrita nas cenas em que Averroes contempla as formas implicadas por esses termos que tanto o atormentam sem se dar conta. No primeiro momento de uma sacada, ele vê um grupo de meninos que brinca imitando a conclamação dos fiéis à oração. Um se faz de moezinho, o outro de minarete, o outro de congregação de fiéis. Mais tarde, no jantar que oferece a Abu Qasim, ele reconta a experiência de ter, o Abu Qasim reconta a experiência de ter presenciado aquilo que, por sua descrição, imediatamente identificamos como uma peça teatral. Mas nem a Averroes, nem aos sábios, parecem as palavras de Abu Qasim fazer qualquer sentido. Eles não entendem porque seria necessário, por exemplo, que as pessoas representassem uma ação, sendo que todas as pessoas nessa representação falavam, o que bastaria, e para isso, segundo eles, bastaria que uma única pessoa contasse a história. Ou seja, falta, eles não conseguem entender justamente o elemento mimético da ação. Por que o Islã permite proibir todas as formas de representação? Bom, até aqui eu utilizei a denominação termo para me referir às duas palavras que tanto atormentaram Averroes, seja na ficção ou na realidade. Mas, evidentemente, as denominações termo, palavra, nome, não descrevem exatamente aquilo que o Averroes e nós, muitas vezes, buscamos ao tentar codificar ideias de uma língua em outra. Porque esses termos são precisamente isso, ideias. Ou, para usar um termo mais preciso, conceitos, que são ideias codificadas pela linguagem. A preocupação do Averroes, muitas vezes a nossa preocupação, nós nos distraímos nisso, é encontrar uma palavra adequada. Mas nós não estamos lidando com palavras quando nós traduzimos algo. Nós lidamos com conceitos, com ideias. Visto dessa forma, a tragédia e comédia implicam mais do que um possível ou impossível desdobramento semântico em uma perífrase, mas sim um conjunto de práticas e expectativas sociais ligadas à sua realização concreta no mundo, bem como as abstrações idealizadas para essas mesmas práticas e expectativas, e a falta de acesso tanto a uma quanto a outra é suficiente para impedir que entendamos o sentido completo desses conceitos. Por exemplo, seria completamente inútil falar de casamento em uma sociedade que não conhecesse essa instituição. Ou falar de casamento civil em uma sociedade que só conhecesse o casamento religioso. Ou tentar explicar as diferentes cerimônias de casamento para uma sociedade que sequer tem essa instituição. Dessa forma, Averroes não é nem capaz de, frente ao concreto, qual seja, o alto improvisado pelos meninos embaixo de sua sacada, que ademais imita uma situação corriqueira do seu dia a dia, proceder à abstração do mesmo em uma forma genérica. Nem face ao abstrato e convencionalizado mundo do teatro chinês, entendê-lo como uma manifestação de uma situação concreta. Não é dessa forma capaz de entender que ambos são práticas idealizadas de um gênero poético chamado drama. Então, drama, comédia, tragédia não são palavras, eles se refletem práticas, são palavras do mundo,
palavras enciclopédicas para descrever uma série de ações e convenções de uma determinada cultura. O problema, contudo, é mais sutil do que uma mera dissonância pragmática entre duas culturas que não compartilham de uma mesma manifestação artística e diz respeito à natureza da própria linguagem na qual codificamos nossos pensamentos e conceitualizações do mundo. Precisamente, desde Aristóteles, a razão é vista como uma faculdade transcendente do pensamento humano, que, muito embora utilize-se da linguagem, não compartilha das limitações dessa e, portanto, teria poderes infinitos em sua capacidade de fazer sentido do mundo. Essa é a versão tradicional da epistemologia, aristotélica, cartesiana, kantiana, como nós conhecemos. No entanto, com o surgimento da linguística cognitiva, sobretudo a partir dos trabalhos de Lakoff e Johnson, começamos a entender que essa visão idealista dos processos de pensamento humano poderia não corresponder à realidade. Com isso, pôde-se chegar a um novo paradigma, a partir do qual a razão, ao invés de ser uma faculdade transcendente, seria, na verdade, uma característica emergente de nossas capacidades mentais e que não poderia ser distinguida da própria estrutura linguística que lhe é subjacente. Numa outra quebra de paradigma, tampouco a linguagem seria um módulo isolado, inato e independente de outros processos mentais, como que é a linguística chomskiana. Ao contrário, há bastante evidências que hoje já provam que a linguagem, ainda que tenha um componente inato, em sua grande maioria moldada pelo mundo e pela natureza peculiar dos nossos corpos, bem como pelas experiências que com esses últimos tempos. No linguajar da linguística cognitiva, a linguagem, por consequência, a mente, já que a mente opera por meio da linguagem, então a linguagem e a mente são corporificadas. Elas não existem separadas do nosso corpo. Elas surgem como uma característica emergente do nosso corpo. Do ponto de vista prático, para evitarmos uma complicação excessiva dessa comunicação, dizer que a linguagem e a razão são corporificadas equivale a dizer que não há conceitos, isto é, ideias codificadas pela linguagem, transcendentes que pudessem ser apreendidos por todos aqueles que pertencem à raça humana. Seria absolutamente plausível se pensássemos na linguagem como um modo inato, um software, por assim dizer, pré-instalado em todos nós. Ao contrário, o modo como pensamos e o modo como nos expressamos está inextricavelmente ligado a uma série de limitações impostas, em primeiro lugar pelo nosso corpo, depois pelo nosso mundo, em seguida pela sociedade em que nascemos, e assim por diante em círculos cada vez maiores. Isso implica em dizer que não podemos pensar o que quer que queiramos. Não podemos simplesmente pensar em qualquer coisa que nós queiramos. Porque a nossa capacidade de pensar ou conceitualizar o mundo organiza-se por meio de categorias que são moldadas por fatores externos. Dessa forma, voltando ao ponto do Borges, a busca de Averroes não é por uma palavra, não deveria ser por uma palavra equivalente no árabe, aquelas, quaisquer que elas fossem, que ele encontrou na tradução siríaca sobre a qual trabalhava, e que lá estavam pelos termos tragédia e comédia. Sua busca deveria ser, e na verdade era, embora ele não soubesse, por práticas semelhantes na cultura andaluz do século XIII, aquelas do século V, do período clássico da Grécia. Uma vez, no entanto, que tais práticas imitativas eram desconhecidas dos muçulmanos e até mesmo proibidas por eles, a busca de Averroes é uma busca fadada ao fracasso, o que ele tampouco percebe, mas que o narrador que o imagina admite ao final da história. Borges queria escrever uma história sobre um grande fracasso. Esse ponto, aliás, não poderia ser mais ressaltado. Não é que Averroes seja na narrativa fictícia de Borges, seja na vida real. Não é que Averroes tenha se conformado com a equivalência imprecisa de um termo que não tinha paralelo na sua cultura. Ele, de fato, crê ter encontrado nesta última uma forma e uma designação que correspondiam fielmente às práticas detalhadas pelo Aristóteles. Todos os comentários do Averroes sobre a poética vão se basear na presunção de que o Aristóteles está falando de uma arte puramente verbal e jamais mimética. A cegueira de Averroes, no entanto, está longe de lhe ser peculiar, e apenas se nos mostra de uma maneira mais saliente porque está enquadrada pelo confronto de duas culturas com conceitos, categorias e hábitos mentais e culturais muito distintos. Dessa forma, o ponto de Borges também se figura como uma reflexão sobre a própria impossibilidade de se entender o outro, seja ele alienígena ou extemporâneo ou ambos,
é uma busca por conceitos inconcebíveis. Digo isso porque se pensarmos que a categoria superordinada drama e as que se subordinam a ela tragédia e comédia, ou outras, representam modelos cognitivos idealizados, isto é, conceitos complexos e culturalmente determinados, cujo esquema imagético se compõe por uma quantidade mínima tanto de elementos absolutamente necessários quanto de uma outra infinidade de elementos acessórios. Então é sempre possível entender com maior ou menor grau de exatidão o que essas categorias significam e, a partir daí, operar uma relação de comparação e equivalência com outros modelos cognitivos idealizados que lhes sejam similares. Quando, no entanto, não se tem acesso a algum dos elementos mínimos, ou mesmo a todos eles, ou de outra forma, a um elemento que tenha grande centralidade para a conceitualização de um modelo, e esse é o caso do Averroes, já que ele não consegue compreender justamente o caráter mimético, ou seja, imitativo da tragédia e da comédia, ele não tem acesso a um conceito central para a definição das práticas que ele quer comentar, que é a tragédia e a comédia. Então, sem esse acesso a esse elemento central, não teremos como entender esse mesmo modelo. Mais importante ainda, muitas vezes sequer saberemos que não o estamos entendendo, que é o caso do Averroes. Ele não sabe que ele não está entendendo. Uma vez que não teremos condições de avaliar que nossa conceitualização do referido modelo opera por meio de uma analogia com as nossas próprias categorias mentais, que podem não ser centrais, necessárias, ou poderiam mesmo estar ausentes do modelo cognitivo. Meu tempo acaba de acabar, mas eu já estou acabando também. Modelo cognitivo da língua de partida. Esse é o caso de Averroes no conceito de Borges, mas também é o nosso próprio caso, exceto pelo trágico detalhe que a grande maioria de nós, como aliás o próprio Averroes no conto, não tem consciência da sua própria ignorância. É fácil, por exemplo, olhar com condescendência para Averroes e com uma certa satisfação para nós mesmos, lamentando a ignorância daquele, nos congratulando com a nossa capacidade de poder compartilhar de uma cultura herdada que nos permitiu entender precisamente o que tragédia e comédia significam. No entanto, a realidade é que, muito provavelmente, se pudéssemos ser confrontados com a versão original da Odisseia do Ésquilo ou as Aves do Aristófanes, ou mesmo com uma versão reconstruída com o parco conhecimento que temos do teatro antigo, ficaremos certamente surpresos, se não chocados, enquanto o drama clássico dista em todos os pontos do drama moderno. De tal forma que talvez apenas um nome, ademais com pouquíssimo significado, os una. Somos incapazes, por exemplo, de entender ou de sentir toda a dimensão religiosa que o drama clássico tinha para uma audiência original, ou de nos identificarmos, senão de uma maneira erudita e artificial, com a natureza eminentemente política da comédia aristofânica. Isto porque lenta, mas inexoravelmente, a recepção dos modelos cognitivos realizados de drama, tragédia e comédia, legados pelos gregos, começaram a se desincronizar os seus propósitos, os seus protótipos, de modo que já durante a vida de Aristóteles no século IV, esses modelos apresentavam diferenças importantes daqueles do século V. Há uma fina ironia que, de certa forma, reflete uma atitude ainda majoritária na crítica textual tradicional, tão dependente da letra, em uma das passagens do conto, em que Averroes sente imenso prazer em abrir a sua cópia do Kitab el-Ain, que é um dicionário importante do Al-Khalil, do árabe clássico, única, então, em toda a Andaluz, que consiste no fato de que, essa ironia consiste no fato de que toda a imensa quantidade dos livros, dicionários, comentários, recursos bibliográficos de que Averroes dispunha, não eram capazes de lhe proporcionar o entendimento de duas palavras que, por experiência, qualquer criança grega, mesmo muitos séculos depois do ocaso do período clássico, deveria ter das palavras tragédia e comédia. Fosse, no entanto, a razão transcendente, como queriam Aristóteles e o próprio Averroes, ela deveria, e aí se enquadra o pano de fundo que eu falei no início acerca da disputa entre as duas escolas, a Ash'ari e o neo-aristotelismo. Então, fosse a razão transcendente, ela deveria ser capaz de, com seus próprios recursos de abstração, alçar-se acima do tempo e do indivíduo para reconstruir o significado dessas palavras, desses conceitos, desses mundos. Averroes crê ser capaz de fazer isso e fica contente com a solução que encontra para o seu problema, pois sua fé na razão e nos livros, ademais como toda fé, lhe mune da certeza de que aquilo que imagina é real. Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre o Averroes. Simplesmente estou muito para entrar nesse ponto, que é extremamente rico,
E eu queria queria apresentar essa leitura que me parece já bastante à frente do seu tempo do Borges. Né? Quer dizer, ele percebe uma série de coisas, uma série de problemas do processo tradutório, da questão de como comentar gêneros inexistentes numa determinada cultura. E eu queria, de certa forma, com essa comunicação, promover essa reflexão incipiente. Muito obrigado. Agora seria a fala do Yuri Brunello e eu vou ler o trabalho dele. Então, eu sou o professor Rafael Ferreira, da Poet e também do curso de Letras Italiano. E o professor Yuri Brunello está envolvido na banca de um concurso, então ele me pediu que eu lesse o trabalho dele. E eu preparei aqui um PowerPoint. Como eu não vou fazer intervenções durante a leitura, então eu preparei um PowerPoint para não ficar tão monótona a leitura, né? Então, o trabalho do Yuri se intitula Borges e Show, qu'est-ce qu'un auteur? E ele começa assim: Borges e eu é um ponto incluído na coletânea O Fazedor, livro publicado em 1960. Neste texto, cuja extensão é inferior a uma página, mas cuja lucidez é a dos escritos memoráveis, Borges realiza uma reflexão acerca da relação que liga e que separa o Borges, autor empírico, e o Borges, autor textual. Qual dos dois eu é Borges? O eu empírico? O eu textual? O autor empírico declara: eu caminho por Buenos Aires e me demoro, talvez já mecanicamente, para olhar o arco de um vestíbulo e o portão gradeado. De Borges tenho notícias pelo correio e vejo seu nome em uma lista tríplice de professores ou em um dicionário biográfico. Desculpa se eu não tenho a entonação do Yuri, né? Mas... Yuri Brunello não sou eu, Madame Bovary não sou eu, o Estado não sou eu. Então, o autor textual não demora para aparecer, tem os traços do outro. Agradam-me os relógios de areia, os mapas, a tipografia do século XVIII, as etimologias, o gosto do café e a prosa de Stevenson. O outro compartilha essas preferências, mas de um modo vaidoso que as transforma em atributos de um ator. O eu textual é o outro, que o autor empírico percebe como ficção, representação pura, signo sem consistência extralinguística. Seria exagerado que nossa relação é hostil. Eu vivo, eu me deixo viver, para que Borges possa tramar sua literatura e essa literatura me justifica. Se, porém, o Borges textual tem o estatuto de signo, o Borges empírico também não escapa à prisão da linguagem. O eu empírico é produto da dinâmica de significação. A letra justifica, fundamenta, delimita o espaço epistemológico do referente. Somente depois que a coisa é nomeada, ela pode encontrar a sua essência, que nada tem de filosófico. Só é o espaço delimitado pela ordem sócio-simbólica. O eu e o outro, em suma, são produções linguísticas, frutos do jogo da referenciação. Não me custa nada confessar que alcançou certas páginas válidas, mas estas páginas não podem salvar-me. Talvez porque o bom já não seja de ninguém, nem mesmo do outro, mas da linguagem ou da tradição. Ninguém está por trás do eu textual, ninguém está por trás do eu empírico. A conclusão do escrito de Borges é eloquente. Não sei qual dos dois escreve esta página. O eu empírico e o eu textual nada mais são do que articulações linguísticas. Não tem, na verdade, nem autor empírico e nem autor textual. É a própria ausência referencial que ativa a dinâmica autoral. O outro modernista, aqui é um subtítulo, o outro modernista, o caso Alberto Sabino. A questão do eu e do outro é um dos argumentos recorrentes na tradição modernista do século XX, de Luigi Pirandello a Fernando Pessoa. O italiano Alberto Sabino, por exemplo, enfrenta este tema num dos textos mais provocativos dele, Maupassant e l'altro.
em português, idioma no qual o texto nunca foi traduzido, Maupassant e o outro. Trata-se de um amplo e heterodoxo prefácio a alguns contos de Maupassant, publicados na Itália no ano de 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, pela editora Documento. Ao invés de realizar uma introdução de natureza histórica, biográfica ou biográfico-estética, como de costume na Itália literária da época, Savino constrói um ensaio cheio de digressões e de invenções fantásticas, de dados cronológicos manipulados, com o fim de ressuscitar, a partir das entrelinhas da técnica literária de Maupassant, assim como do estilo de vida dele, a fala verdadeira do autor francês, aquela que é pronunciada não pelo sujeito consciente, mas pelo sujeito do inconsciente, a fala do outro e não a fala do eu. Não deve surpreender que Savino encontre o instrumento mais eficaz para alcançar esta meta no estranhamento realizado por meio da subversão das normas da composição dos ensaios críticos, distanciamento, objetividade, coesão e coerência argumentativa. Savino, junto ao irmão dele, o pintor Giorgio de Chirico, Alberto Savino era o nome de Alberto de Chirico, se formaram artisticamente e filosoficamente na Paris do começo do século XX, frequentando com intensidade artistas como Picasso e poetas como Apollinaire, além dos surrealistas com os quais, por um período, Savino chegou a trabalhar junto. Em Maupassant e o Outro, Savino visa capturar a voz de Maupassant verdadeiro, o outro. Eis um trecho cuja tradução, como a tradução de todas as citações de Savino, é de nossa autoria. Mesmo ao tempo do Maupassant, número 1, e do seu maior esplendor de papel alumínio, esplendor toque, ressonava de vez, enquanto antecipada, solitária e incompreensível, a voz que um dia terá que dominar. E no meio das coisas que narra Maupassant, número 1, no meio há Le Cerf Rondoli, há Seu Cochon de Morin, a Mon Oncle Sostene, há outros contos do mesmo gênero, feitos principalmente de anedotas e achados banais, destaque-se de vez, enquanto a voz bem mais aguda, bem mais penetrante, bem mais perspicaz do Maupassant, número 2, a qual um tom que a uma primeira impressão parece uma voz de falsete, em falsete, une voix de tête. Narra as singulares, as altíssimas aventuras que do íntimo dita, o inquilino preto, um inspirado e terrível hóspede do coitado Guy. Sur l'eau, là, qui sait? As características do Maupassant número 2, latentes por muitos anos dentro do Maupassant número 1, são a desordem intelectual, a negação da lógica, o caos epistemológico. O inquilino preto é sempre mais exigente. Ele agora quer falar com a boca de Maupassant. Nessa competição, nessa alternativa, nessa dúvida entre os dois falantes, a palavra de Maupassant se coagula, se cicatriza, não consegue mais dizer o que queria dizer. Às vezes diz o que não queria dizer, o que nem sonhava em dizer. É obrigado a dizer o que o outro quer dizer. Almoço de final de ano na casa de Ravanelli, ao redor da senhora Maupassant e do seu notável filho, sentavam a viúva de Hervé, a senhora Darnois, tia de Guy, e o doutor Balestra, médico da senhora Maupassant. Maupassant é de ótimo humor e fala bastante. Está contando uma história, como só ele sabe fazer. Diz, é um dos acontecimentos mais importantes da minha vida, mas não chegou inesperado porque fui avisado por uma pílula. Uma pílula. A palavra pílula permanece suspensa no ar, solitária, única. Ninguém pode dizer de não enxergá-la. Ninguém pode dizer de não ouvi-la ressoando. Os convidados permanecem com um garfo no ar, olham um para o outro. Avisado por uma pílula, Maupassant se tornou todo vermelho. Aquela palavra inesperada, aquela palavra absurda, não foi dita por ele, foi dita pelo outro. O outro que Savino descreve é instintividade animal, carnalidade, natureza pré-lógica. No Fantástico de Leurlat, Savino vê a autoria da degeneração mental da sífilis. E na própria sífilis, Savino vê a lógica consequência da autoria não literária, mas biográfica do outro, latente. Autoria que desde os anos da juventude, de Maupassant, se expressa numa sensualidade exacerbada. Maupassant é lembrado por ter sido um sensual. Na verdade, ele não teve esta honra, porque a natureza dele o colocou no degrau abaixo, no degrau dos carnais. O Amplexo tem uma grande parte na vida de Maupassant, ou melhor, na jornada de Maupassant, mas somente como operação que tem que ser resolvida rapidamente e separada das outras ocupações da vida. Guy agia com as mulheres como o touro age com as novilhas, como o galo age com as galinhas, como o ministro age com as cartas que lhe são entregues pelos diretores dos vários setores, e no final das quais, sem lê-las, coloca a assinatura dele. Os amores de Guy são, na verdade, montarias.
Nos anos da loucura que a sífilis determinou, da supremacia do outro, este quadro se acentua, com a paroxística violência. O outro obrigava a Maupassant a se levantar da cama e a entrar pelado nos quartos ocupados por mulheres casadas ou por donzelas tentando estuprá-las, com grande escândalo seja das mulheres, seja do Sr. Glax, diretor do estabelecimento hidroterápico. O outro que Sabino traz à luz é uma entidade funcional, integralmente libídica. Tanto que a comparação literária que Sabino institui é com um autor que, na época de Maupassant e o outro, era considerado como o pai do surrealismo, ou seja, Raymond Roussel. Escreveu Sabino, sem sabê-lo, com alguns anos de antecedência, Maupassant inventa a técnica literária de Raymond Roussel. O outro de Sabino, em suma, não é o outro de Borges. Do outro ao outro, outro subtítulo, do outro ao outro, o caso Borges. No texto que abre os escritos de Lacan, 1966, o seminário sobre a carta roubada, a respeito da carta La Lettre Volée, descrita em The Poor Night Letter, de Edgar Allan Poe, a partir da qual Lacan elabora um dos próprios provocativos posicionamentos teóricos se lê. É preciso que a carta, entre todos os objetos, tenha sido dotada da propriedade da nulibiedade. Para nos servirmos desse termo, que é um vocabulário bem conhecido, sob o título de Roger, retoma da utopia semiológica do bispo Wilkins. E na nota de rodapé, relativa a esta afirmação acerca da utopia do bispo Wilkins, de outras inquisições, ou seja, a utopia de um idioma geral que organizasse e abrangesse todos os pensamentos humanos, Borges, o idioma analítico de John Wilkins. Lacan acrescenta, a mesma a qual Jorge Luiz Borges, em sua obra tão harmônica, ao filo de nosso propósito, dá um destino que outros reduzem às suas justas proporções. Qual é então esse filo ao qual Lacan faz referência? É a relação entre o significante e a nulibiedade, que deixa o significante constitui a propriedade saliente. Lettre, de fato, em francês, como indica Inês Cozic-Depré, tradutora dos escritos lacanianos pela editora Perspectiva, não significa somente carta, mas também letra. E a letra representa o significante na sua materialidade que antecede qualquer significação. O inconsciente, segundo Lacan, não é o primordial, nem o instintual. E de elementar, ele conhece apenas os elementos do significante. O inconsciente é discurso, se tratando de uma entidade exterior intersubjetiva. O inconsciente é a parte do discurso concreto, enquanto tanto individual, que falta na disposição do sujeito para restabelecer a continuidade do seu discurso consciente. A exterioridade do simbólico em relação ao homem é a noção mesma do inconsciente. O filo que liga Borges e eu ao Lacan dos escritos é este simbólico interindividual, nem eu nem outro, articulações, estas duas últimas, de um discurso consciente refém dos significados. Borges chama de linguagem ou tradição o que Lacan chama borgesianamente de outro, escrito com a primeira letra maiúscula, para diferenciá-lo do outro escrito com a primeira letra minúscula e complementar ao eu, aquele outro que Lacan define no seminário segundo. Outra coisa nenhuma, já que ele é essencialmente acoplado com o eu, numa relação sempre reflexiva e intercambiável. O ego é sempre um alter ego. O outro de Sabino, o Maupassant número 2, sujeito de significado, não coincide com o outro borgesiano, constituído de significantes e os significantes da linguagem da tradição, na frente dos quais o bispo Wilkins, de outras inquisições, acaba derrotado. A nulibiedade, a partir da qual Lacan em perspectiva a própria teoria do signo, é justamente a resistência que a materialidade do signo opõe ao sentido. Não sei qual dos dois descreve esta página, se pergunta Borges. É a voz da nulibiedade, não reduzível ao pequeno mundo do sentido. A voz que Lacan irá chamar de grande outro. Obrigado. Palmas para Yuri Brunel. Então, temos alguns minutos agora para perguntas, somente para o Arthur e para o Robert. Se alguém tiver alguma pergunta para o Yuri, por favor, pode me contactar que eu passo a pergunta e ele vai ter o maior prazer em responder. Um de cada vez. Acho que pode falar. Robert, até que ponto você falou que essa construção
construção ficcional do Borges, né, correspondia parcialmente ao que teria acontecido com Averroes. Né? Você conhece qual é esse ponto de contato realmente? Até que ponto o Averroes não conhecia mesmo? Sim. Ele não conhecia. Ele entra em contato com os trabalhos do Aristóteles. Nós não sabemos exatamente com que corpos o Averroes trabalhava. Provavelmente não eram corpos bons, né? Já que eram traduções do grego, feitas por Siríaco e pelo árabe, né? Que já haviam sido trabalhadas pelo Al-Farabi e por outros que vieram antes dele. Já havia uma tradição relativamente bem estabelecida, mas os textos não eram bons no sentido filológico do termo, né? Não eram textos editados, não eram textos, nós não podemos avaliar que fonte eles procediam, quer dizer, nós não sabemos qual é a linha de transmissão manuscrita que chegou no mundo árabe, na Andaluzia, naquela região ali. Por outro lado, pelos comentários do Averroes, isso não se restringe só ao Averroes também, mas a toda a recepção dos filósofos gregos no mundo árabe, eles não estavam tão interessados em entender o Aristóteles do ponto de vista do Aristóteles e outros filósofos, que eles também se dedicaram a Platão. Eles não estavam tão interessados em entender exatamente qual era a doutrina desses filósofos, mas sim como usá-las para justificar as crenças do Islã, né? O Averroes tenta, de certa forma, esse era principalmente o objetivo da escola Ash'ari, da qual o Al-Ghazali fazia parte, e o Al-Ghazali é até hoje um dos filósofos mais famosos do Islã. Foi muito bem recebido na Rabban Balasifa dele lá, justamente porque ele mostra que os filósofos não têm condições de entender por que o mundo é do jeito que é, nem o destino dos homens, e eles tinham umas doutrinas loucas do tipo a doutrina da ocasionalidade. Por exemplo, o fogo não queima o papel, né? Não é o fogo a causa de o papel queimar. No momento que você acende o fogo e encosta no papel, a laje iria para queimar. Então, eram essas e por isso o Al-Ghazali critica os filósofos. O Averroes tenta fazer essa refutação dessas teorias que para ele pareciam absurdas e tenta mostrar que o caminho da filosofia e o caminho da teologia convergiam para o mesmo objetivo, muito embora tivessem caminhos distintos, mas eram dois caminhos válidos. E por isso ele é acusado, até mesmo como o Borges fala no conto, ele é até mesmo acusado de heresia. Mas ele também, pelo que nós podemos, há também uma questão de saber o quanto dos comentários do Averroes realmente refletem as opiniões dele. Eu acredito que os comentários menores e médios, não muito, somente o comentário maior, os trabalhos do Aristóteles refletiriam realmente, mas isso também é uma posição controversa. Mas, de qualquer maneira, no que diz respeito especificamente à poética, o Averroes não entende a poética do Aristóteles, justamente porque ele não tem como entender, né? Não há manifestações de caráter dramático, mimético no Islã, porque o Islã proíbe qualquer tipo de representação. Então, quer dizer, não é culpa dele, não é uma limitação dele, é uma limitação da cultura na qual ele vivia. Ele tenta imaginar uma coisa que ele não vai conseguir imaginar, e a língua na qual ele está tentando comentar isso não tem recursos para, mesmo se ele conseguisse entender, ele pudesse viajar para a Grécia e entender, ele não teria recursos linguísticos para explicar isso. Quer dizer, ele até poderia, de repente, tendo consciência do que é realmente tragédia e comédia e entendendo essa parte mimética do drama, ele poderia talvez perifrasticamente conseguir descrever isso, né? Mas ele não. Mas deixa eu explicar. Desculpa. Mas voltando ao cerne da tua pergunta, eu não sei quanto o Borges estava inteirado. Pelo que ele diz, ele apenas sabia fragmentos, né? Tanto que a busca do Averroes não é só a busca do Averroes,
pelo que é tragicomédia, mas também é a busca pelo Averroes, né, feita pelo Borges. Então o Borges, tanto que no final do livro ele diz que quando o Averroes se olha no espelho ele desaparece, né, porque eu também não tenho condições de tentar imaginar algo que se passou há tanto tempo atrás. Quer dizer, eu não tenho acesso a quem foi o Averroes, eu só posso imaginar. E isso eu acho extremamente interessante, porque de certa forma me faz lembrar, claro, é possível para mim fazer uma ponte com as teorias do Haroldo, porque de certa forma a única forma de você conseguir realmente, efetivamente, traduzir alguma coisa, explicar alguma coisa é reinventando ela na sua língua, né? Então a única forma do Borges tentar entender o Averroes é inventar um Averroes. E a única forma do Averroes entender o Aristóteles é inventar um Aristóteles que sirva para os propósitos dele. Só que o Averroes faz isso sem saber que está fazendo isso. No ponto isso fica claríssimo. Ele fica muito satisfeito. Ele diz, olha, veja, eu finalmente entendi, agora eu sei que o Alcorão está cheio de tragédias, está cheio de comédias. E isso é interessante porque quantos de nós fazemos isso, né? A gente acha que nós tendemos a achar que a nossa tradução está perfeita, o nosso entendimento é correto de tal coisa. Isso acontece muito na filologia clássica, porque nós trabalhamos com uma literatura fragmentária e as evidências vão surgindo ao longo do tempo, e muitas teorias que eram tidas como certas e corretas caíram por terra, assim, magnificamente, com a descoberta de novas evidências. Então é um texto riquíssimo, mas realmente essa dúvida do Averroes ela era real, como o Borges descreve aqui, e lendo o comentário médio do Averroes da poética, você percebe que, por exemplo, quando ele vai descrever os elementos da tragédia, né, que são o espetáculo, que é o ethos, que é o melos, né, que são aqueles elementos que o Aristóteles cita no passo 1470A da tragédia, ele, lendo o texto dele, você vê que ele tem extrema dificuldade para explicar para o leitor dele o que era aquilo. E ele explica tudo como se fossem artes. Por exemplo, quando ele vai explicar o espetáculo, ele fala de descrição por meio de um narrador, né? Não há narrador na tragédia, né? Então ele via isso como uma arte verbal, uma arte narrativa, porque ele evidentemente nunca tinha visto uma peça de teatro. Una duda, en relación con Funes, el memorioso, hay un momento en que Borges dice pensar es abstraer, generalizar, olvidar diferencias en el laberíntico mundo de Funes, para hacer, no había, todo era, se había convertido en detalles, y había perdido la capacidad de pensar, ¿no? Yo quisiera un comentario acerca de esto, porque tú pusiste el caso de Funes, pero me parece que esta idea también importante. Eu gosto de usar Funes até no meu trabalho de doutorado, eu usei também para falar de tradução, né? Porque um trecho que eu acho que acaba sendo chave e serve para muita coisa, né, que tem a ver diretamente com essa condição de Funes, vocês devem lembrar do momento que ele diz que o cão das 2h15 é uma coisa e o cão das 2h16, por exemplo, já é outra, né? E ele trata o que a gente teria como uma coisa natural, que é a identidade entre esses dois cães, né? A gente trata como uma coisa natural, que seria um só, né? Mas isso para ele é só uma ideia, e uma ideia grosseira e desnecessária, né? Justamente porque ele tem aquela memória prodigiosa e tem condições de guardar aquilo, né, como dois fatos diferentes. E não tem nenhum problema com isso, né? Justamente porque tem uma memória prodigiosa. E o que eu acho interessante disso é que até esse pequeno particular, às vezes tem como levar para o lado da tradução. Eu gosto de dizer que a visão de tradução que Borges acaba colocando em jogo, né, que é essa, né, que você tem essa
esse corte, né, entre o original e a tradução. Né? Bem, a relação é justamente essa. Do mesmo jeito que a relação é imaginária, essa relação de identidade tem a ver com uma coisa imaginária, né, nesse momento. Você, quando vai olhar, sei lá, para o Quixote de Menard e o Quixote de Cervantes, né, você vai ter exatamente a mesma relação, porque o que ele vai afirmar é isso. Né? Você tem uma identidade, para nós, né, não, porque é o mesmo texto, é a letra e tal, mas é uma identidade que ela é imaginária. Ela pode ser imaginária se a gente entra no mundo de Funes. Agora, o que isso tem a ver com os 9 ensaios é porque tem uma passagem que é bem interessante, é uma passagem curta, mas ainda assim eu quis incluir, claro, não deu para colocar na minha fala, que é o momento em que Borges ele vai falar. Quando eu lembrei, quando ele está tentando dar várias respostas para uma questão interessante, que ele diz, como é que Borges ele condena Francesca, né, e ao mesmo tempo ele escuta tão compassivamente a narrativa dela, né? Ou seja, como resolver essa discórdia, né? E ele dá umas 4 soluções interessantes, e uma delas tem justamente a ver com essa questão dos universais abstratos, né? Ou seja, com essa ponte que Funes quebra, né? Quando está interpretando as coisas, né? Que ele fala o seguinte, basicamente, podia ler, mas eu vou deixar de lado. Borges ele vai contra a ideia do... Ele evoca Raskolnikov, né? E fala que... é porque é muito fácil a gente condenar os assassinos, de uma maneira geral. Os assassinos, eles têm que ter uma pena de morte, né? Mas quando você pensa num destino individual, você entende que um destino individual ele é feito de uma rede de circunstâncias e tal, e é de uma concretude diferente. Embora seja um personagem, Raskolnikov, ele diz, não, mas Raskolnikov é muito mais concreto do que essa ficção jurídica que são os assassinos, né? E mais uma vez esse tema, que é um tema que vai recorrer, eu acho que se a gente parar, como é que diz, né? São os temas obsessivos do escritor, como ele mesmo diz. Você vê que é exatamente a mesma questão, né? A mesma questão dos universais abstratos, né? E Funes talvez seja não haja o personagem mais emblemático, o elemento literário, nem queria ser o personagem mais emblemático do que essa discussão do que Funes, né? Você criar uma linguagem que não tem universais abstratos, né? E vez outros que aparecem na obra de Borges nesses contextos, mas ele está fazendo um comentário que parece tão rápido em relação ao detalhezinho da comédia, mas aí você vê o tema lá voltando, né? As obsessões de Borges. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ok. Então, damos por encerrada a nossa mesa e convidamos a todos às 14 horas a estarem aqui para a mesa redonda coordenada pela professora Ana Maria Pompeu, com os professores Marcelo Bueno de Paula e Cristiane Agnes Correia, aqui às 14 horas aqui neste mesmo auditório. Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa mesa redonda. Vamos chamar aqui à mesa o professor Marcelo Bueno de Paula, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e a professora Cristiane Agnes Correia, da Universidade Estadual do Paraíba. Então, de acordo com a nossa programação, né, nós vamos ouvir primeiro o professor Marcelo Bueno de Paula, Três Cavaleiros no Espelho de Tinta, e a seguir a professora Cristiane. O professor Marcelo Bueno de Paula, vocês estão ouvindo? Eu me acho tão bom? Não vou achar tão baixo. O professor Marcelo Bueno de Paula é professor e tradutor licenciado em Letras, Português e Inglês pela Universidade Estadual do Paraná.
e doutor em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde também realizou seu pós-doutorado na mesma área. Atualmente, é professor do Departamento de Letras da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Organizou com Pedro Eleodoro Tavares e Walter Carlos Costa o livro Tradução Psicanálise. Vamos ouvir então o professor também. A seguir eu apresentarei a professora no momento devido. Boa tarde a todos. Já está ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Então, gostaria de agradecer o convite, né, especialmente a figura do professor Walter e os demais organizadores do evento, a oportunidade de divulgar um pouco mais da minha pesquisa sobre o Jorge Luiz Borges, que foi o autor, tema da minha tese de doutorado. Na verdade, eu vou trabalhar aqui com um texto que eu abordei, né, de passagem na minha tese, que é o Espelho de Tinta, e nesse caso aí eu acabei elaborando, né, depois de uma pesquisa, um artigo que aprofunda mais a análise de um escrito do Borges, que geralmente não recebe tanta atenção, né, no âmbito dos estudos da tradução, mas que tem muito a dizer sobre tudo, né, em relação ao Borges como leitor de tradução, como receptor, né, do livro das Mil e Uma Noites, e também diz muito sobre o uso que ele fazia da tradução para a elaboração da própria narrativa dele. Que o tema da minha tese, né, é a relação de leitura, tradução e criação do Borges em relação ao livro das Mil e Uma Noites. Esse conto, Espelho de Tinta, né, Espelho de Tinta, ele foi publicado primeiro em revista, depois aparece como apêndice no livro História Universal da Infâmia. E ele é considerado uma pseudo-tradução, né? Eu não vou entrar muito na definição de pseudo-tradução ou tradução fictícia, todos já tem ouvido falar, que é quando, né, um autor apresenta um texto como se fosse uma tradução, e isso gera uma recepção diferenciada por parte do público, né? E existem inúmeros motivos para que o texto seja apresentado assim, né? Desde motivos relativos à manifestação, né, dentro de um determinado regime político, né, uma manifestação livre, né, tentativa de se falar o que é proibido, até mesmo com um simples recurso narrativo, como é o caso do Cervantes, né, quando no Dom Quixote, ele, né, em determinada passagem, ele diz que o Dom Quixote é uma tradução do árabe. Bom, eu vou ler e vou comentando, né, vou ler esse texto. Três Cavaleiros do Espelho de Tinta. El Espelho de Tinta foi a primeira das duas pseudo-traduções ligadas às Mil e Uma Noites que Borges publicou. O conto apareceu inicialmente na revista Multicolor de Los Sábados, na edição de 30 de setembro de 1933, ano número 8, posteriormente, em 1935, em História Universal de La Infâmia, uma seção etc. Essa revista Multicolor de Los Sábados, né, ela era um caderno semanal, periódico crítica, que não era um jornal levado muito a sério na imprensa portinha da época, né? Era mais ou menos aqueles jornais populares, né? A gente costuma dizer que se torcer, né, pinga sangue. Então era mais ou menos, era um jornal bem sensacionalista. E justamente, né, o Borges vai escrever, vai traduzir, vai contribuir durante um bom tempo para esse jornal, né? Material de altíssimo nível. Como ficção ambientada no mundo islâmico e narrada por uma voz islâmica, sua publicação sem firma de tradução e com autoria parcial, pelo menos no recolhimento do material por parte de Sir Richard Burton, configurava não mais do que um texto estrangeiro de matriz oriental oferecido aos leitores do suplemento de crítica, né, que é o jornal, e é também a única referência com que os leitores então contavam, né, que a fonte do mesmo, né, desse livro estaria no livro do Sir Richard Burton, né, The Lake Regions of the Equatorial Africa, né, que é um livro que a gente vai ver mais adiante, não existe. Posteriormente, com a inclusão do texto na última sessão de História Universal, sem alterações substanciais, um novo dado agregado ao texto é a autoria de sua suposta tradução assumida por Borges, que ao mesmo tempo também assume a paternidade tradutória pela Câmara de las Estátuas
História de los Dos que Sonharam e de outros textos de etc. Esse La Câmara de las Estátuas, História de los Dos que Sonharam, são traduções que ele realizou a partir da versão das Mil e Uma Noites do Sir Richard Burton. Então, no meu doutorado, inclusive, né, eu realizei uma pesquisa para descobrir, né, a partir de qual texto-fonte o Borges havia realizado as traduções dele das Mil e Uma Noites. E aí isso chegou à tradução do Richard Burton. Inclusive, né, essa história de Los Dos que Sonharam é um texto bastante conhecido e que vai ser um texto que, para bem e para o mal, vai inspirar o Paulo Coelho a escrever o Alquimista, né? É o mesmo enredo, né? Você consegue sintetizar em meia página, né? Embora os pré-textos dos dois contos das noites que figuravam etc. possam ser encontrados na versão de Burton da obra árabe e nas versões de outros tradutores, nenhum texto prévio ou que se aproxime dela esteja de quinta encontra-se em qualquer livro ou texto de explorador. Como constata de Giovanni, que era secretário de Borges, né, acho que é importante da obra dele, né, o texto não tem nada a ver com Burton, né, é puramente original de Borges. Primeiramente, não existe na obra de Burton um livro titulado Lake Regions of Equatorial África. Apesar de tentar vincular o seu conto a uma referência verdadeira, Borges se engana com ela, por Sir Richard, relatando as suas andanças à procura das nascentes do Nilo, publicou em 1860 2 volumes de uma narrativa de seus feitos com um título um pouco diferente, né? Lake Regions of Central Africa. Né? Então, esse seria o título, né? Então, foi um lapso do Borges. Segundo Giovanni, o escritor nunca chegou a colocar os olhos nas páginas de nenhum dos volumes. Aliás, o tradutor norte-americano, né, corrigiu o lapso de Borges na versão conjunta de ambos para o conto. Então, o Giovanni ele revisou muito o Borges, né? Creio que também seja algo bastante interessante a ser estudado dentro da tradução de Borges, que é justamente esse trabalho que ele elaborou com o Giovanni, e que hoje se encontra em luta tem alguns problemas relativos a direitos autorais. Por exemplo, o livro de Seres Imaginários, né? Ele escreveu para o Giovanni, posteriormente, e apenas em inglês, uma série de outros verbetes desse livro, desse dicionário de zoologia fantástica, e por uma disposição da viúva do Borges, da Maria Kodama, né, foram proibidas de aparecer em edições posteriores, quer dizer, não foram nem traduzidos, por exemplo, em português, né, creio que nem em espanhol, né, só existe em inglês. Se existem pontos paralelos de Rufim, elas são pontos de inspiração e não textos de partida. As mais visíveis são as leituras que Borges realizou das noites de um capítulo, The Modern Egyptians, de Edward William Lane. Quer dizer, o mesmo Lane que vai inspirar ele, né, e dentro da obra de King vai recolher material para a busca de Averroes. No capítulo 12, então, da obra do orientalismo inglês do Lane, né, sobre magia, astrologia e alquimia, no qual Lane relata algumas práticas de magia que presenciou durante a sua estadia no Cairo, há um testemunho de viajante, né, sobre uma forma de adivinhação e experiência visionária denominada por ele de espelho mágico de tinta. Tal experimento, conduzido por um feiticeiro, consiste em se cortar 6 pedaços de papel e escrever neles invocações mágicas. Em seguida, desenha-se com pena e tinta na palma da mão de uma criança um quadrado com alguns números dispostos internamente, em cujo centro é colocada uma porção de tinta que possa produzir reflexo. Logo após, queimam-se gradativamente os papéis em um braseiro juntamente com substâncias aromáticas. Paralelamente a isso, a criança segue as orientações do responsável pelo ritual e relata em voz alta aos presentes as coisas que supostamente vê no espelho de tinta de sua mão, inclusive pessoas mortas. Na verdade, é como se fosse um aula. E o Burton também, né, conhecia esse espelho de tinta e ele vai relatar que também realizou essas cerimônias quando estava indo para a Meca e se disfarçou de médico no Cairo. Entre outros objetos e seres, Lane garante que um menino teria visto refletido em sua mão e controlado com a ajuda de um mago os acontecimentos do acampamento militar de Sultão. Burton, rival intelectual do Lane, enquanto esteve em Alexandria disfarçado de médico muçulmano, executou algumas vezes com os vizinhos que vinham procurá-lo o experimento do espelho de tinta, que ele denominava de espelho mágico. Né? O Burton é o grande rival do Lane porque, né, a tradução das Mil e Uma Noites que o Burton vai realizar, sobretudo, e como ele deixa bastante claro em alguns escritos, e mesmo no próprio ensaio das noites,
uma tentativa de suplantar a tradução do Lane. É fácil precisar que a fonte de Espelho é Lane, porque a narração de Borges sobre o ritual realizado por A.B. Hammond, Ernest Mood, que é o personagem do Espelho de Tinta, aproveita muitos detalhes que estão presentes no capítulo de Modern Egyptians. Desse modo, o material utilizado pelo feiticeiro do escritor é afim ao do de Lane. Então, quer dizer, eles usam o Borges para utilizar o conto dele, o material descrito, mesmo que o Lane descreve na narrativa dele. Então, há todo um inventário em relação a isso. Até o verso parcial do Alcorão, que é citado, no conto, no Espelho de Tinta, é o mesmo que existe no texto do Lane. Retiramos de que o véu e a visão dos teus olhos é penetrante. Então, quer dizer, é o mesmo verso. Provavelmente o Borges faz a tradução direta do inglês também. Uma tradução mais literal, então, dessa passagem corânica, e o artigo em inglês, do Lane, ela se afasta um pouco do Borges, fala de nós, vamos ver o teu véu, e hoje a tua visão é tão forte quanto o laço. Então, quer dizer, justamente isso mostra que ele está muito perto da tradução do Lane, não de outras traduções do Alcorão. O principal elemento do conto de Borges, o Espelho de Tinta, será amplificado pelo escritor com convergência de duas temáticas que, na época da publicação do texto na revista Multicolor, ele também explorou em suas traduções, de fato, traduções das Mil e Uma Noites, a cidade de Lavitat, e o homem que se tornou rico através de um sonho. E, justamente, essas convergências estão entre o tema do Aleph e o tema do duplo. Não há registro de que Borges tenha trabalhado as primeiras traduções ou a redação do Espelho de Tinta, ou ao mesmo tempo alguns ou todos os textos, mas independentemente de qual antecedeu qual, foi na narrativa ambientada no Sudão que ele parece ter explorado pela primeira vez com consistência os temas que logo ganhariam tratamento aperfeiçoado, no meu caso do Aleph do duplo. Diversamente do Espelho de Salomão e na Câmara de las Estátuas, o Aleph materializado pelo Espelho de Tinta é mais desenvolvido, como não deixou de comentar de Giovanni. A natureza e a variedade das imagens que permite vislumbrar o seu reflexo são muito próximas, guardadas as proporções das que o Borges, protagonista de Aleph, vislumbra em uma pequena esfera. Então, quer dizer, baseada na cidade de Lavitat, eles encontram um espelho, e aí o espelho fala que aquele que observar a luna do espelho, a face do espelho, vai ver os rostos de seus pais e de seus filhos, desde o primeiro Adão até aqueles descendentes que vão ver a trombeta do juízo final. Então, é uma espécie de hábito mais restrita aos próprios descendentes. E aí, no Espelho de Tinta, já há uma série de outros elementos que às vezes coincidem com o que o protagonista do ato vai ver naquele ponto do Corão. Não vou citar tudo isso, está no lugar de massa. Então, muitos dos segredos e tesouros que Yaqub al-Dorian, personagem que tem a ver, sua mão direita, comparecem também nas câmaras proibidas do castelo de la Câmara de las Estátuas, ou são evocados em outras tradições das Mil e Uma Noites relacionadas a Borges, sendo mesmo disso de sua presença ativa na elaboração, em colaboração ou não, de textos apresentados aqui como trabalhos em coautoria. No caso das traduções das Mil e Uma Noites que ele realizou com o Bioy Casares, e que é como eles assinaram a organização conjunta de alguns livros que trazem trechos, não se pode afirmar quem é tradutor de qual texto, a menos como, por exemplo, no diário do Bioy Casares, na tradição do diário dele, o Bioy anota especificamente que traduziu este ou aquele texto, não é o caso desses. Em Arispeu, a visão das cidades, climas e reinos em que se divide a terra remete ao mapa mundi, do parque em cima do castelo de La Cama, aonde se encontravam os reinos, as cidades, os mares, os castelos, os perigos, cada qual com seu nome verdadeiro e com sua precisa figura. Mais ou menos como foi falado, o artigo da Divina Comédia, daquela gravura que tem precisamente os contornos disponíveis e representa o próprio mundo. Curiosamente, a inclusão da aparição de climas no espelho da mão do tirano sudanês provém do espelho de Salomão, em Burke, o qual permite o vislumbre dos 7 climas do mundo. Então, esse espelho de Salomão também permitiria o que acontece nos dois pontos, justamente a mudança do espelho. Também vai remeter a essa tradução a
Câmara das Estátuas, né, a revelação, né, a Yakub, dos minerais e as plantas com os segredos perdidos que encerram. Também é outro tesouro que existe na Câmara das Estátuas. O Borges pega, né, na tradução do livro das Memórias, alguns elementos e vai pontuando isso, né, dentro desse, né, proto-Aleph, que é o espelho de tinta. No que condiz a faculdade de se ver os tesouros ocultos no centro da Terra, né, a pomada única, mágica, cujo uso incorreto leva a Abdula, o mendigo cego, né, a história famosa das Memórias a perder a visão, tem essa propriedade, né, a mesma propriedade dos venenos, dos talismãs, né, que vê no espelho. Ademais, a visão dos anjos de prata, cujo alimento é o elogio e a justificação do Senhor, na tradução fictícia é a elaboração da imagem do trecho, né, de um ponto da noite 496 de Burke, né, que aparecerá traduzida como fragmento no livro do Céu e do Inferno, que ele organizou por Jair Casares. Registra-se também que, do mesmo modo que o interior misterioso de pirâmides era o objeto das visões de Yakub, né, ele fala das estátuas de pássaros, de reis, né, que há no coração das pirâmides, o interior de outra é visto no Aleph. Ele descreveu uma teia de aranha prateada no centro de uma negra pirâmide. Na vertigem do Aleph ainda comparecem outras coisas antecipadas pelo espelho de tinta, as imagens e a ação da primeira visão do ponto, né, de etc. Né? Então, quer dizer, muitas convergências. Né? Os cavalos, por exemplo, que ele vê, né, galopar, né, o Aleph também vê os cavalos galopar na margem do mar. Por outro lado, Londres é evocado em muitos contos. Né? Uma vez me ordenou que mostrasse a cidade que se chama Europa. Mostrei, né, a principal de suas ruas, esse caudaloso rio de homens, todos, né, vestidos de negro e muitos com óculos, né, no espírito de tinta. E aí o Aleph ele fala também de um labirinto roto, que era Londres. No espelho, a imagem de uma crença oriental que aparece nas noites é elegida dentro daquilo que Yakub vê. Né? Então, ele vê, né, fala que a baleia, ele vê que a baleia morre do instinto do homem. Né? Tal crença também é utilizada na argumentação de Borges, dos tradutores de As Mil e Uma Noites, né, um ensaio famoso, um capítulo sobre Burke, que foi publicado em Crítica, né, alguns meses depois do espelho de tinta. E mais os seres mitológicos do Oriente também acabam integrando essas relações do espelho de tinta, né? Que ele fala da sombra projetada de um touro que vai sustentar a terra e por esse peixe que está debaixo do touro, né? Que aparece no verbete a Bahamut, né? Do livro dos seres imaginários. Então, muito diz respeito ao tema do duplo, né, o espelho de tinta, o aparecimento e a revelação do duplo de Yakub são explorados mediante o aceno da morte como consequência de sua visão do espelho de tinta. Parece que na morte do cruel governador africano, Borges plasmou o desenlace de duas obras de escritores de língua inglesa que admirava, o conto William Wilson, de Edgar Allan Poe, e o romance The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde. Tanto em um como em outro texto, a morte do protagonista após a tentativa de confrontar o seu duplo. Em Poe, o protagonista morre ao duelar com seu duplo, que é o seu próprio reflexo no espelho, enquanto que em White, Dorian Gray encontra seu fim após esfaquear a terra em que seu retrato gradativamente envelhecia, adquiria aparência repugnante devido às maldades que ele praticava. Coincidência ou não, na mesma edição então, da revista Multicolor do Sábado, que foi publicado, também foi dada ao público a biografia infame Ellen Postori pelo Cílio Tom Castro, na qual o duplo é explorado pela usurpação de uma identidade alheia. Curiosamente também, não se sabe se Borges teve conhecimento disso sem Richard Burton, durante sua passagem por Buenos Aires em 1868, né, o Burton não fez só na Argentina, mas também viajou pelo Brasil, ele foi diplomata no Brasil. Chegou a jantar com o homem que se tornaria mais tarde personagem do escritor por tentar reivindicar uma posição dentro de uma família católica inglesa que tinha parentesco com uma da esposa do tradutor das Mil e Uma Noites. Então, esse Tom Castro, no conto do Borges, na verdade, ele era parente remoto da mulher do Richard Burton. Tem toda essa relação com o mundo. Por sua vez, a construção do terrível Yakub Adoriense, o personagem da SP, parece um ensaio de outro personagem oriental borgiano, né, o Aben Hakan. No conto Aben Hakan do Hari, no Epílogo do Labirinto, da segunda edição de Adelalha, o cruel governante de um país africano enfrenta uma rebelião e é morto na Inglaterra pelo seu vizir, Zaid, o qual assumir a identidade daquele a fim de atraí-lo para uma armadilha.
realizando um jogo de espelhos servindo a Borges como elemento de mais uma abordagem do livro. De Giovanni, igualmente viu no parágrafo de abertura da primeira tradução fictícia do escritor, a configuração do Borges das narrativas consagradas, nas quais uma fonte elaborada é apresentada para a história de se narrar. Então, quer dizer, no início do Espelho de Tinta, né, ele vai usar o artifício, né, a história sabe que o mais cruel dos governadores do Sudão foi a Quebrada do Oriente, e aí diz ele, né, que vai traduzir um relato que o Richard Burton ouviu do feiticeiro, né, que protagoniza justamente a história. Como um dos orientalistas mais respeitados por Borges, Burton é convocado para sustentar a moldura narrativa do conto e incutir credibilidade pessoal ao leitor na tentativa de convencê-lo de que Ares Grego resulta de uma autêntica fonte islâmica. Inclusive é perceptível nessa produção da história o exercício da simulação de certeza que em La Câmara das Estátuas acontece em relação ao nome da cidade do castelo de 7 câmaras guardas tesouros proibidos. Simulação tomada como paradigma estético no prólogo de Elogio pela Sombra, né? Ou seja, Borges fala que agradam nele mais a incerteza do que as certezas, né? A parte da detecção de procedimentos, temas e imagens que serão retrabalhados em outros livros de contos do escritor, nessa tradução fictícia, há um tom orientalizante extremamente acentuado na criação de situações e personagens, e também na descrição de objetos. É digna de menção a linguagem e ideologia utilizada na narrativa, as quais plasmam não só a linguagem e a ideologia das Mimanoides, mas também as da literatura islâmica como um todo, e as das concepções estereotipadas pelo orientalismo. Estética e ideologicamente falando, a redação de Ares Grego de Tinta é similar às relações das duas traduções das noites e etc. Ou seja, o texto da narrativa, a construção da narrativa está muito próxima dos dois textos traduzidos das Mimanoides, né? O Borges dá a publicação também, mais ou menos para essa época. No ponto, o mundo islâmico parece ser retratado sob medida, como o Ocidente espera que se apresente. Os cenários devem ser exóticos, e os costumes e as palavras também, não podendo ainda o enredo dispensar no determinismo teológico. Isso é plenamente visível, por exemplo, na forma imitativa do discurso religioso que encerra o relato do feiticeiro e o próprio conto, e que tem como congênero as frases finais de História de los dos que sonharam, pelos dos reis e los dos labirintos. La glória seja com aquele que não muere, e que em humano las dos diários de dignidade e perdão. Assim como nas traduções das noites incorporadas à História Universal do Câmbio, Deus, em última instância, o grande e único responsável pela punição do mal e recompensa a libertação dos justos, estando o homem na posição de instrumento espectador de sua força. Tudo em consonância com a proposta orientalista do texto, na qual a ação da divindade suprema deve ser diferente da que se concebe no Ocidente. De acordo com Ian Hallman, o orientalismo do Espelho de Tinta das traduções das noites em História Universal tem um propósito mais enciclopédico do que a tentativa de compreensão da alteridade do Islã. Nesses textos, a exposição do outro deve diferir de modo radical da cultura do Ocidente, sendo exótico um interlúdio moral e a misteriosa e atraente promessa de um mundo onde o eventual não reina e todo ato de infâmia tem um calculado valor, uma significação precisa e uma geralmente inesperada resolução. E em tais histórias, o Alage Borges não estima a ironia. Bom, seria isso que eu queria falar sobre esse ponto, né? Enfim, existem mais dados que eu posso acrescentar nesse texto também, mas o mais importante é deixar claro que esse Espelho de Tinta é uma primeira tentativa do Borges, né, de escrever um conto oriental. Ele supostamente se expõe sobre esse artifício da tradição fictícia, justamente porque vai ser um conto até mesmo cuja linguagem vai fugir dos outros textos do História Universal da Infâmia, né? Não vai ter tantos localismos, e é um texto que vai, né, ser o grande embrião do Aleph, né? Então, quer dizer, o importante é perceber como a leitura da tradução, né, e a própria atividade tradutória do Borges leva posteriormente ele a elaborar um texto com base nessa atividade e na estética que ele propõe para as soluções tradutórias dele e recolhendo elementos, né? Inclusive contando bastante com a inventividade dele. Seria isso, basicamente. Venho agradecendo ao professor Marcelo e vamos passar imediatamente para a professora Cristiane. No final, nós abrimos um minutinho para comentar, tá bom? A professora Cristiane Agnes Correia é professora adjunta de Literaturas Hispânicas na Universidade Estadual da Paraíba, tem graduação em Letras Português e Espanhol, mestrado e doutorado em Ciências da Literatura Poética na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Atua principalmente na área de literatura hispânica e na conjunção arte e filosofia. Professora? Obrigada. Boa tarde a todos. Está dando para ouvir bem? Está muito alto, muito baixo? Tranquilo? Está alto? Está ótimo. Em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes, agradecer pelo convite, porque é a primeira vez que eu venho aqui, né? Então eu digo que é uma grande oportunidade tanto de conhecer a cidade como de dialogar, de questionar e de repensar, né? Eu não sou uma estudiosa em Borges, eu trabalhei e trabalho há alguns anos com Miguel de Unamuno, mas como leitora de Borges eu tenho sido provocada a pensar possíveis diálogos e desdobramentos entre Borges e Unamuno, e esse convite foi muito positivo e mais provocador ainda porque me lançou nesse início desse possível diálogo Borges-Unamuno. Então o que eu proponho aqui nessa breve fala, na verdade, a partir de um conto de Borges, encontrado aqui em Ficções, Las Ruínas Circulares, e a partir desse conto eu vou descrever algumas passagens que me interessam para trazer alguns temas, alguns pontos e tentando relacionar com o pensamento de Miguel de Unamuno. Não sei se todos aqui conhecem Unamuno, só para contextualizar um pouquinho, é um espanhol que viveu no finalzinho do século XIX e início do século XX. Ele faleceu em 1936, né, o ano que começou a Guerra Civil Espanhola. Então, é isso que eu vou fazendo. Vou trazer um pouco, alguns comentários desse ponto específico e vou desdobrando alguns comentários meus. Bom, o primeiro aspecto a ser observado e questionado já se apresenta no próprio título do conto de Borges, Las Ruínas Circulares. A caracterização circular das ruínas é extremamente significativa. O próprio texto se estrutura de modo circular, com a volta de elementos da abertura do conto no fim do mesmo. A imagem circular nos remete a uma não visibilidade nem do início nem do fim. Não há como determinar um círculo onde este começa, onde segue e onde termina. Esta imagem é orientada por uma indeterminação temporal cronológica, apontando em contrapartida para uma diferença e uma repetição. Vale notar que, pelo título, são as ruínas que se distribuem circularmente. Ou seja, não é algo que se encontra fixamente edificado, mas escombros, vestígios do que já se manifestou vivemente. A leitura já se inicia, então, com estas possíveis reflexões. A descrição inicial do conto se dá com a chegada não notada de um homem taciturno, oriundo do norte, mas que vinha do sul, que se dirige ferido e com, cito, sanguessugas dilacerando suas carnes, a um recinto circular dominado por um tigre ou um cavalo de pedra, que teve outrora a cor do fogo e agora da cinza. Término da citação. O narrador acrescenta ainda que esta, cito novamente, arena é um templo que os antigos incêndios devoraram. O homem então adormece por decisão da vontade. São vários os aspectos intrigantes já nesta cena descrita. Trata-se de um homem taciturno, silencioso, vindo via a embarcação do sul, mas tendo nascido do norte. Vou trazer algumas considerações de Chevalier sobre os pontos cardeais para começar a pensar algumas questões aqui. Cito Chevalier. Representam as 4 direções do espaço, norte, sul, este, oeste, às quais se deve acrescentar a dimensão interior, centro. Muitas crenças relativas à origem da vida, à morada dos deuses e dos mortos, à evolução cíclica, etc., se articulam em torno de 2 eixos, cruzados em forma de cruz, norte-sul, este-oeste, que constituem a esfera total do espaço cósmico e simbolicamente do destino humano. Os contrários estão ligados, contendo-se até um ao outro, tanto no eixo oeste-oeste, como no eixo norte-sul. E estes 2 eixos formam uma cruz, no centro da qual, centro que não é mais do que o lugar do homem, se sobrepõe e se resolve a dupla dualidade. O eixo norte-sul simboliza as regiões transcendentais e as suas forças quitonianas e uranianas, de onde tudo procede e aonde tudo regressa.
é o eixo da potencialidade, ao qual se opõe, do oeste para este, o eixo da manifestação, do divino imanente do humano. Do oeste para este, do oeste para oeste, cumpre-se como por pulsações o ciclo iniciático que encadeia vida e morte. Mas o eterno retorno, no final deste eixo, não se realizaria se não existissem as regiões invisíveis do norte-sul. Término da longa citação de Chevalier. É claro que no movimento de chegada do personagem estão presentes os 4 pontos cardeais, como toda a localização espacial. Mas a explicitação no texto do eixo norte-sul enfatiza a simbologia deste direcionamento. Conforme a citação transcrita, é neste eixo que se dá a dinâmica do coberto e do descobrir-se, da morada da potencialidade vital. Assim, o personagem, advindo da convergência norte-sul, já que nasceu ao norte, mas vem do sul, perfaz-se taciturnamente, cheio de silêncios, conjugando seu ser no movimento de velar-se e desvelar-se. Suas feridas acompanham-no ao tempo singular, as ruínas singulares, e lá ele adormece por decisão da vontade, pelo querer adormecer, pelo querer sonhar. O personagem ferido, imerso nas ruínas circulares, quer sonhar, conforme palavras do narrador, algo considerado não impossível, mas sobrenatural. Quer sonhar um homem. Este querer do protagonista do conto nos lança irremediavelmente à busca incessante de Miguel de Unamuno, que afirmou persistentemente que o mais importante é o que se quer, e ele que sempre quis o que chamou ser de todo um homem. Quis sonhar-se e deste sonho fazer nascer um egotista homem de carne e osso. Aí eu vou terminar a leitura e vou trazer alguns conceitos aqui de Unamuno para comentar um pouquinho. Assim como Alonso el Bueno sonhou Dom Quixote de la Mancha, o sobrenatural da criação do homem do conto borgiano irmana-se a leitura unamuniana do Traz Hombre, conforme Unamuno, de Nietzsche, a partir do Traz Trigo, de Cervantes. Vou tentar explicar essa salada e essa confusão que eu considero bastante interessante. Miguel de Unamuno sempre defendeu que o mais importante, primeiro, é o homem de carne e osso, né? E esse homem de carne e osso, enquanto ele quer, não o que ele pensa ser, não o que os outros pensam que ele é, mas o que ele quer ser. Ele chega a dizer, inclusive, que pelo que o homem quer, ele se salvará ou não. E como que é a leitura a partir desse querer? Claro, quanto mais se quer, quanto mais difícil seja o que se quer, maior o esforço nessa busca. Tanto que o Unamuno vai dizer que só na busca do impossível se fará algo que vale a pena. Então, esse querer ser, o que o Unamuno vai ler a partir de Nietzsche como Traz Hombre, é a busca persistente e constante e presente em todas as suas obras. E é claro que ele não vai nos dar uma receita disso, né? A ideia do Unamuno jamais, como um grande pensador, é dar receita para ninguém, mas muito mais provocar, inquietar. E aí, por que ele traz essa ideia do Traz Hombre e o que isso tem a ver com o sonho do que se quer sobrenatural desse sonhador no conto de Borges? O Unamuno vai, a partir do Dom Quixote de Cervantes, que ele considera, inclusive, Dom Quixote como a Bíblia Nacional Espanhola, vale dizer isso, Dom Quixote é um personagem central, é o Cristo espanhol para Miguel de Unamuno. Então, Unamuno vai dizer que se Cervantes, para dizer que existe uma substância que vem do trigo, mas que consegue ser superior ao trigo, ele chama essa substância de traz-trigo, adaptando do português, né, trans-trigo, né, é do trigo que atravessa o trigo e consegue superá-lo. Ele vai dizer que para o homem, então, ele quer trazer esse nome para se pensar esse nome, o Traz Hombre. Então ele refuta a ideia que em espanhol poderia ser, né? Ele nega o super-homem, porque super talvez, né, dá essa ideia apenas de uma coisa superior, e traz uma ideia de trans-homem, justamente por atravessar esse homem. É a partir desse homem que, atravessado, cortado, vai se pensar e se alcançar algo ainda melhor, digamos assim, né? Tanto que é a
defesa dele também para a educação, para a arte e por aí vai. Então, a missão desse protagonista sonhador no conto de Borges é sonhar esse sonho sobrenatural de um homem. Bom, cabe trazer a descrição dos sonhos desse personagem em Borges. E no primeiro momento são caóticos. Pouco depois, passam a ser de natureza dialética. O narrador nos informa também que, cito, o forasteiro sonhava-se no meio de um anfiteatro, que era, de certo modo, o templo incendiado. A passagem onírica do caos à dialética configura a imprescindibilidade dialógica para a criação. A aparição do templo incendiado no sonho, como um anfiteatro, traz a descrição da cena inicial para dentro do sonho, isto é, desloca o que parece ser a realidade do sonhador para o sonhado, restabelecendo, de certo modo, a tradição, desde Calderón de la Barca, do mundo como teatro e da vida como sonho. É interessante perceber que, segundo a narrativa, o homem que acorda não tem mais as feridas abertas. Todas estão cicatrizadas, o que nos permite duas interpretações. Tanto que o movimento de curar se perfaz sonhando, não a partir de uma consciência desperta, como que as feridas sugadas podem ter sido obra da imaginação, reforçando assim a confusão entre realidade, vigília e sonho-ficção. Tal confusão ganha ainda mais força quando o sonhador se dedica a sonhar um único homem, porque no início havia vários homens no seu sonho e em determinado momento ele vai eliminando vários e fica só com um. Eis a descrição desse que resta. Um rapaz taciturno, como ele, ao início, né, conforme a descrição, azedo, desordeiro às vezes, de feições afiladas que repetiam as do seu sonhador. A imagem duplicada faz-se então nítida. Espera-se um outro eu e trabalha-se nele. Eis o trabalho do autor-criador, dar forma ao outro eu que nasce de si. E isso também é extremamente unamuniano. Unamuno, em várias obras, vai entender, em todas as obras na verdade, mas em algumas isso vai estar mais explicitamente, entender o homem ao menos como duplo. Não somente como duplo, mas ao menos como duplo. Né? E uma obra que onde isso está bem explícito é uma obra chamada El Otro. Né? O nome já de estudo desse duplo aí que aparece, que é bem interessante. O Unamuno vai dizer, inclusive, que todos os seus personagens, e ele também se faz personagem, isso eu vou comentar mais um pouco mais adiante, todos os seus personagens são como que filhos espirituais dele, né? Nascem dele. Então, nesse sentido, tudo seria autobiográfico. Essa é a leitura do Unamuno, já que tudo vem dele, tudo vem dessa multiplicidade, digamos assim, de eus que ele abriga dentro de si, né? A todos esses eus, digamos assim. As obras para o Unamuno devem vir como recordação. E aí eu quero trazer a própria origem da palavra, né? Retrazer de volta e recordação de coração. Então, trazer de volta ao coração, perfazendo-se como repetição e diferença. E aí vale aclarar, e aí eu vou trazer aqui uma imagem no conto de Borges, onde isso está explícito também, que é quando ele sonha com o órgão coração, e o Unamuno vai pensar o coração como o educador que deve ser levado por esse coração, né? Porque o Unamuno ele vai dizer o quê? O sentimento trágico, que eu também vou falar um pouco, tem tudo a ver com isso aqui, ele é o conflito entre o que é razão no homem e o que não é razão, o que escapa à razão. E o homem é essa fusão disso, desses conflitos que não se resolvem. Por mais que ele busque uma resolução, ele jamais vai encontrar. Então, o educador, para ele, precisa resgatar esse lado do coração, a recordação. A relação com o conto de Borges, mais uma vez, salta aos olhos, considerando que o personagem passa a sonhar com o coração a bater durante 14 noites. E aqui é interessante perceber o número 14, né? O duplo de 7, considerando que 7 é um número extremamente significativo, simbólico, já que é o fechamento do ciclo da criação, né? A repetição
entretanto, tanto no texto de Borges como no de Unamuno, não deve ser confundida com o hábito. Cito Deleuze. O hábito nunca forma uma verdadeira repetição. Ora é a ação que muda e se aperfeiçoa, uma intenção permanecendo constante. Ora, a ação permanece igual em meio a intenções e contextos diferentes. Término da citação. Assim sendo, percebe-se que a repetição abriga em si a própria diferença. A repetição, recordação, que sempre dá margem a alguma diferença, só pode ser pensada como singularidade, pessoalidade, jamais identidade. A singularidade onírica do conto de Borges ganha vida. Cito novamente o conto. No sonho do homem que sonhava, o sonhado acordou. Término da citação. Conforme orientações do Deus, que, conforme o conto tem o nome terrestre de fogo, o sonhador prepara sua obra para enviá-la a outro tempo. Então, ele envia o homem para outro tempo depois de preparar. Né? Sonhou, nasceu, foi preparado, educado, vai para o outro tempo. E da mesma forma que ao início do conto, o protagonista, o sonhador, foi despertado à meia-noite para viver uma transição, mais uma vez o símbolo aí numérico das horas, né? O momento da passagem de um dia ao outro, o início do sonhar sobrenatural, que foi acompanhado da cicatrização das feridas, ao fim do conto, esse sonhador também vai ser acordado à meia-noite. Desta vez, por 2 remadores, mais uma vez, o duplo. E sendo remadores, trazendo outro símbolo bastante forte, que é a passagem de uma margem à outra. Ao seu despertar, seguem algumas reflexões, preocupações com o seu filho sonhado, por ele poder perceber algo estranho e não ser queimado, né? O sonhador começa, porque os remadores contam para ele que lá no outro templo tem um homem que não sente as feridas do fogo. Claro, ele não existia porque ele era simplesmente fruto de um sonho. E aí esse sonhador começa a ficar preocupado. Só que durante essas reflexões e essas preocupações, ele tem alguns sinais de um incêndio onde ele está. Novamente, o incêndio se repete, né? Eram as ruínas, ele estava nas ruínas, e o incêndio mais uma vez vai assolar esse lugar. Ele pensa em ir para as águas para salvar a sua vida, mas como já estava velho e tal, resolveu se entregar à morte. E aí a revelação ao final do conto é que ele descobre que ele também não tinha existência, já que o fogo não fere a sua carne. Eis a última frase do conto. Com alívio, com humilhação, com terror, compreendeu que ele próprio também era uma aparência que outro estava sonhando. Como disse, esta é a última frase, que nada esclarece definitivamente, mas nos lança ao questionamento da própria existência humana. E aí eu trago agora algumas inquietações a partir dessa confusão do que é sonho e realidade do conto de Borges, por uma passagem clássica de um texto de Unamuno chamado Niebla, que é o encontro entre o autor, Unamuno, que se faz personagem, com o seu protagonista, com Augusto Pérez. Isso vai acontecer nos capítulos 31 e 32 da obra. Com tal procedimento, ao se fazer personagem, né, o autor se confunde ao personagem e já não se sabe onde acaba a realidade e começa a ficção, ou vice-versa. A intenção do procedimento unamuniano foi alcançada: confundir, apagar os limites pré-estabelecidos entre sonho e realidade, mundo e teatro. Assim, Dom Miguel de Unamuno atualiza a tradição calderoniana. Se para Pedro Calderón de la Barca a vida é sonho, o mundo é teatro, para Miguel de Unamuno a vida é névoa. Na tradição de Calderón de la Barca, prevalece uma visão otimista herdada da perspectiva cristã católica. Se a vida é sonho e o mundo é teatro, Deus, o grande sonhador e diretor teatral, garante aos seus fiéis atores a vida verdadeira após a morte. Isso para Calderón de la Barca. Miguel de Unamuno, por sua vez, faz do sonho vital uma névoa. Para ele, talvez Deus nos sonhe e nos guie como marionetes para desempenharmos nossos papéis. Não se sabe ao certo. Até que ponto somos donos de nós mesmos, de nossas vidas, ou até mesmo de nossas ações? Se na obra de Calderón de la Barca
marca, o foco recai sobre a vida e o mundo de maneira geral, o Unamuno detém-se com mais afinco na sua condição humana. Daí a menção constante ao autor Shakespeare, que vê o homem como madeira de sonho. E essa imagem é bastante interessante, o Unamuno retoma em várias passagens, porque traz o sonho, que é o ideal, né, que é, digamos, algo que não se sabe definir ao certo, que se aproxima a uma névoa, mas a madeira, que é concreta, que é material. Então, o homem como madeira de sonho, ele vai converger aí, ele vai fundir esses dois, né? O que é ideal e o que é concreto. Ideal no sentido de que não está muito claro, muito definido, nesse sentido. Ao inserir-se como suposto criador e diretor da vida de Augusto em Niebla, Dom Miguel encena o grande questionamento vital. Quem somos nós? Quem dirige nossas próprias vidas? Se somos nós ou se é um outro? Na maré das incertezas não há espaço nem para um otimismo calderoniano, nem para um pessimismo total. Vivendo as angústias das inquietações sem resposta, o sonho e o teatro fazem-se nebulosos. O único que nos resta é a névoa. Vou resumir aqui para poder fechar a ideia. Quando o Augusto foi procurar o Unamuno em Niebla, ele foi procurar para pedir um conselho, porque ele sabia do autor que tinha escrito um tratado sobre suicídio, e ele vai perguntar a esse autor sua opinião sobre isso. E aí, é claro, o autor vai dizer para ele o quê? Que ele não existe, que ele não pode se matar. Isso seria o lógico. A questão é que o personagem inverte essa lógica e começa a questionar até que ponto o autor não é apenas um pretexto para que o personagem exista. E ele chega a ameaçar a todos nós, inclusive, a abalar todos nós leitores, né? E a abalar o próprio personagem autor. Cito o que diz Augusto: Deus deixará de sonhar-lhe. Você morrerá, ainda que não queira. Morrerá você, e morrerão todos os que leiam minha história. Todos, sem ficar um. Entes de ficção como eu, o mesmo que eu. Morrerão todos. Digo isso eu, Augusto Pérez, ente fictício como vocês. A perturbação do Unamuno, o personagem, mostra-se claramente. E mesmo que este tenha declarado na obra Niebla a impossibilidade do suicídio, na obra isso fica ambíguo. Por quê? Ele chega a casa, come, morre. E ele tem uma criada chamada Liduvina. Esse nome não é em vão. O nome Liduvina, tem um minuto? O nome Liduvina remete à luz divina. Então, essa criada, com um nome extremamente significativo, luz divina, vai dizer que ele se matou, que foi suicídio sim. Então, na obra, o leitor não sabe, porque não tem uma decisão, né? Tem as duas possibilidades de leitura. A confusão permanece. Arrisco a dizer que na névoa confusa da vida humana, o homem, como autor, leitor e personagem, é aquele que cria, interpreta e atua, encarna o que Dom Miguel chama de bufonada trágica, tragédia bufa. Ao viver intimamente seus conflitos, vigora o trágico, já que o trágico tem a ver com esse sentir. E ao encarnar sua tragédia, torna-se risível, bufão aos olhos de outro, espetáculo, quem sabe, para divertir a Deus. Como Caldeirão dizia, só que para Caldeirão era uma comédia, né? Se o personagem no conto de Borges compreende ao final que não passa de uma aparência, que é sempre sonho de outro, o personagem eterno unamuniano não se resolve. Por isso reza sua oração de ateu. Só para chamar atenção, Oração del Ateu é um poema de Unamuno. E defende prosseguir em sua luta agônica até o fim, seja louvando ao Criador para que este não desperte, deixe de sonhá-lo, seja criando-se também como personagem, buscando assim sua permanência na história, sua eternização. Eis o grande paradoxo vital, um paradoxo que se instaura como ruína circular, com repetição e diferença, já que sempre retorna como enigma. Obrigada. Então temos 2 minutos. Eu me antecipo, na verdade, né? Nós começamos bem mais tarde. Se tem algum comentário, alguma coisa? Vamos, quem quiser falar, fale agora. Você não.
Getúlio, quando ele pergunta, ele faz uma comunicação, né? Eu estou pedindo para ele não falar. Você sabe que a relação do Borges com a cultura espanhola é bastante conflitiva, né? E justamente o Unamuno é um dos poucos que ele salva na Espanha, né? Você tem, assim, você acompanhou, assim, as alusões que o Borges fez em outros momentos da obra dele? Não, confesso que não. Mas seria muito bem-vinda essa contribuição, porque é uma coisa que eu quero estudar. Eu quero começar a pensar um pouquinho mais essas aproximações. Uma outra coisa é que esse Niebla, né, muitos estudiosos sempre destacam justamente o papel inovador do Niebla. E o Borges considerava muito a poesia do Unamuno, né? E ele era super crítico em relação aos poetas espanhóis contemporâneos, né? Mas ele salvava o Unamuno, que também tem uma poesia mais filosófica. Una pregunta para la profesora. Me han parecido muy buenas las dos ponencias. A la profesora quería hacer una pregunta. Creo que usted ha desarrollado muy bien este tema de las fronteras entre lo que es el sueño y la realidad, por decirlo de una manera, que aparece en Calderón, aparece en Borges, etc. Y la otra es la influencia de algunos filósofos, ¿no? Como Nietzsche o Schopenhauer, también podría ser, que también aparece en la generación del 98, donde está situado Unamuno, y obviamente la influencia de Schopenhauer y de Nietzsche es también evidente en la obra de Borges. Estos aspectos conectan, ¿no? Vinculan la obra de Borges, esa es mi pregunta, comentario, a Unamuno, ¿no? Me parece. No final, só que eu não entendi. No, digo que estos dos elementos, el influjo de Nietzsche y Schopenhauer, tanto en la generación del 98, donde se sitúa Unamuno, como en Borges, Schopenhauer, por ejemplo, es el primer factor. Y el segundo factor era las fronteras entre la vida, la realidad y la fantasía y el sueño, ¿no? Que aparecen en Niebla, por ejemplo, y aparecen en Borges, ¿no? Creo que esos dos aspectos permiten enlazar, reunir, juntar, o mejor dicho, vincular la figura de Borges con la de Unamuno. Sim. Certamente. Esse é um aspecto muito presente, foi o primeiro aspecto a me chamar a atenção para tentar pensar essa aproximação Borges-Unamuno. Com relação à literatura e filosofia, eu posso falar um pouco mais da influência, né, que Unamuno teve, e ele claro, ele leu muito, né, como tantos, e ele tem não só uma grande influência de Nietzsche, Schopenhauer, como principalmente de Kierkegaard. Ele vai beber na fonte direto de Kierkegaard. Então só que assim, é uma releitura, claro, né, ele vai ser Unamuno falando, não vai ser Kierkegaard, mas a gente reconhece muita coisa de Kierkegaard, apesar de não ser de filosofia, eu sou de letras, mas eu fui a vários filósofos, né, eu pegava vários filósofos a partir do Unamuno. Então, ele faz essa conjugação, e aí vale dizer que para o Unamuno, como para vários pensadores, não existe uma divisão entre literatura e filosofia, né? Ele vai defender que literatura e filosofia, se não são a mesma coisa, se o filósofo e o escritor literário não é exatamente o mesmo, eles são pelo menos irmãos gêmeos, ele vai dizer isso, né? Então, para ele, não é possível fazer essa separação. Ele vai dizer, inclusive, é uma coisa bastante interessante, que tem a ver com a sua pergunta e com a sua colocação da literatura, desde Calderón, né, que eu comentei um pouquinho aqui, ele vai dizer que a filosofia espanhola, ela está dispersa em toda a sua literatura. Então, uma maneira de entender, apreender, adentrar essa filosofia é ler as grandes obras literárias espanholas. Então, é essa fusão direta que ele defende e que ele faz nas suas obras, né, de maneira genial. Não sei se eu respondi. Sim, graças. Bom, então agradecemos aos dois professores, né? E agradecemos a todos pela presença.
E continuamos nosso evento, né? Até amanhã, tá? Amanhã eu volto para encerrar. Tem comunicação agora aí. Não, exatamente, mas hoje nós temos comunicação. Por isso nós vamos ter que concluir agora para poder continuar, né? Até amanhã nós estamos no evento ainda, né? Então, gente, muito obrigada. Obrigada aos professores, né? Vamos aplaudir novamente.